Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de física, aqui nossa aula de número 21. Essa aula é uma continuação da aula de número 20. Lá nós abordamos as ondas eletromagnéticas. Aqui nós temos a segunda parte sobre esse assunto e nessa segunda parte eu vou me atentar às aplicações das ondas eletromagnéticas. Então, para começar, aplicações tecnológicas dos efeitos eletromagnéticos. Os fenômenos do eletromagnetismo estão presentes em nosso cotidiano, desde a geração da energia elétrica a grande parte dos aparelhos de comunicação, como televisão, rádio e telefones. Então, a parte sobre a geração de energia elétrica nós já tratamos em aulas anteriores, quando nós vimos a indução eletromagnética. Assim, as pessoas que circulam nos grandes centros urbanos vivem imersas em uma atmosfera repleta de radiações eletromagnéticas, por causa principalmente das telecomunicações. Então, eu trouxe aqui uma imagem, ela mostra os vários aparelhos, dispositivos e máquinas que aparecem no nosso dia a dia e todos eles aí fazem uso de ondas eletromagnéticas. Então, você tem aí antenas de comunicação, os mais variados tipos de antena, você tem os aparelhos que fazem a transmissão de informação de internet em nossas casas, né, os roteadores, os celulares, as televisões, os aparelhos de rádio, de micro-ondas, computadores e assim por diante. Então, esses diversos aparelhos fazem uso de efeitos eletromagnéticos. Ondas eletromagnéticas na telecomunicação, pegando essa área, essa aplicação das telecomunicações. Então, os conceitos de geração, emissão e propagação de ondas eletromagnéticas revolucionou a comunicação na sociedade através das telecomunicações. Então, a história guardou o nome de Thomas Edison, de Hertz e de Marconi como pessoas que contribuíram para essa área de comunicação através do uso das ondas eletromagnéticas. Mas nós temos aqui no nosso país o Roberto Landel de Moura, o brasileiro, nascido em Porto Alegre, e é acreditado como um dos pioneiros da transmissão da voz humana através de ondas eletromagnéticas sem auxílio de fios. Então, ficou marcado na história que o Roberto Landel de Moura ele construiu um aparelho que poderia comunicar através de voz entre duas cidades, mas que seus colegas eles destruíram esse aparelho. O Roberto Landel de Moura ele era padre e aí os colegas padres acusaram ele de bruxaria e destruíram parte de sua invenção. O nosso padre, né, o Roberto Landel de Moura, ele não ficou marcado na história, como é o caso do Thomas Edison, do Hertz e do Marconi, mas ele também contribuiu de forma significativa para as telecomunicações. Falando em telecomunicações, eu vou estar mostrando algumas informações sobre alguns dispositivos que fazem uso das ondas eletromagnéticas. Então, o primeiro dele é o telefone celular. Uma tecnologia para o telefone celular foi inicialmente idealizada no século passado, no ano de 1947, porém naquela época não havia sido desenvolvida tecnologia apropriada para colocar a ideia em prática. Então, os celulares têm passado por constante desenvolvimento que buscam melhorar a sua eficiência, reduzir o seu tamanho e reduzir o seu peso. Como é o funcionamento do celular? Então, ao atender ou realizar uma chamada telefônica em um aparelho móvel, este passa a receber ondas eletromagnéticas, nesse caso, ondas de rádio numa faixa de frequência específica. Os celulares necessitam de várias estações retransmissoras espelhadas pela região a ser coberta. Então, imagine uma cidade, então você precisa de várias estações retransmissoras na cidade, dividindo-a em áreas menores ou células. E é por esse motivo que a gente chama o telefone de celular. Bom, aqui eu tenho uma imagem para mostrar a evolução desses aparelhos. Então tem o primeiro lá grandão, um dos primeiros aparelhos para comunicação, da forma que nós usamos o celular hoje. E aí ele foi evoluindo, diminuindo de tamanho, de espessura, de peso, até chegar nos smartphones que nós conhecemos hoje. E aqui eu tenho outra imagem para mostrar justamente
essa estrutura de célula das torres de retransmissão. Então, eu tenho várias aqui e elas ficam conectadas através de ondas eletromagnéticas com as centrais de controle, certo? Então, as centrais de controle conseguem conversar com essas diversas células, fazendo a cobertura aí de uma região. Televisão, outra tecnologia que usa as ondas eletromagnéticas. O processo de transmissão de som e imagem da televisão é semelhante ao do sinal de rádio. Numa emissora de TV, as informações são traduzidas em correntes elétricas que transmitem a informação. A informação é recebida pela TV por cabo ou por antena local. Nós temos aí que atualmente existem diversos tipos de aparelhos de TV. Então a gente tem aí a TV a LED, a TV LCD e a TV plasma, entre outras. Mas o funcionamento desses aparelhos de uma forma geral, de uma maneira geral, é semelhante porque envolve a emissão de elétrons. Apesar de não ser exatamente igual, mas a energia e a emissão de elétrons está presente em todos esses modelos. Ondas eletromagnéticas na gravação e reprodução de dados. Então, conceitos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos estão presentes em diferentes etapas da produção, gravação e reprodução dos sons, imagens ou texto. Então, a história guardou aí o fonógrafo do século XIX, invenção de Thomas Edison, como um dos primeiros aparelhos aí para estar gravando som e depois reproduzindo. Mas nós temos aí aparelhos que fazem a gravação de dados, as fitas magnéticas, o disco de vinil, o disco rígido, conhecido como HD, e o cartão magnético. Então, esses aí seriam exemplos de dispositivos que usam conceitos aí das ondas eletromagnéticas para fazer a gravação de informação. Pegando aí o disco rígido como exemplo, o HD, então, o princípio de gravação dele é o mesmo da fita magnética, mas no lugar da fita temos um disco coberto com material magnético que gira e um braço móvel com cabeça magnética na ponta que desliza pelo disco em movimento. Eu trouxe uma imagem aqui para mostrar como seria o interior dele. O disco mencionado aí no texto é esse. E aqui o braço com a cabeça magnética é essa. Então, essa cabeça magnética, ela toca aqui, se aproxima aqui do disco e consegue fazer leitura dos dados que foram gravados no disco. E o disco ele também consegue, ele gira esse disco. E o braço também consegue se movimentar da parte central até a borda. E aí ele consegue fazer a leitura nas diversas partes diferentes aqui do disco. É interessante perceber também aqui o circuito de controle do HD e também aqui as portas de comunicação dele com o computador. No caso aqui a porta SATA de comunicação e a conexão aqui de força, que é de energia para alimentar o circuito dele. Medicina diagnóstica. Então aqui seria mais uma aplicação das ondas eletromagnéticas. Então eu trouxe aqui a tomografia computadorizada. Na área de exames médicos e diagnóstico, a expressão tomografia é um termo geral que significa um tipo de exame que permite observar o interior do corpo por meio de imagens. Nesse exame, a imagem obtida expondo o corpo do paciente à radiação X e as informações são processadas por um computador e apresentadas na tela do monitor em imagens longitudinais da região do corpo em investigação. Então está aqui uma aplicação das ondas eletromagnéticas para medicina. Eu trouxe aqui uma imagem que mostra um aparelho de tomografia. Então, através dele, o médico consegue observar o organismo em seu interior. Então, aqui ao lado da imagem tem o detalhe aqui da tela do aparelho, mostrando os tecidos que estão sendo investigados. Ainda na medicina diagnóstica, eu tenho aí uma aplicação chamada ressonância magnética. Tem aí, os átomos do tecido humano são submetidos a campos magnéticos. Esses átomos magnetizam-se e quando o campo magnético é desligado, os prótons retornam aos seus estados originais de orientação, liberando energia acumulada sob a forma de ondas eletromagnéticas. Essas ondas são detectadas por um dispositivo que forma as imagens da região do corpo em investigação. Então, um grande campo magnético é aproximado do organismo humano, ele influencia a estrutura do organismo
e quando ele é retirado, os prótons retornam aos estados originais e a liberação da energia que foi acumulada na aproximação do campo magnético é sentida pelo aparelho, certo? E a partir daí ele consegue construir as imagens. Isso aí seria o princípio de funcionamento da ressonância magnética. Eu trouxe uma imagem aqui ilustrando o aparelho de ressonância magnética, nesse caso aí sendo investigado para estar sendo usado para investigar o organismo humano, certo? Outra aplicação aqui das ondas eletromagnéticas faz referência à engenharia civil, portanto faz referência à área de construção. Tem aí, a radiação é utilizada para avaliar o tempo útil de armaduras por fornecerem informações sobre o potencial de corrosão de uma viga. Então, depois da construção, você pode estar avaliando se a viga está de forma adequada para a estrutura que você montou. São utilizados radioisótopos, que geram raio-x, ao bombardear amostras de concreto. Esses radioisótopos podem dar informações sobre a densidade e integridade da estrutura do concreto utilizado. Então, é um diagnóstico da estrutura que é muito importante para a área de engenharia civil, porque você pode avaliar se aquela estrutura realmente atende ao projeto, né? Atende ao que foi projetada para manter a segurança da estrutura que você construiu. Bom, pessoal, essas foram as informações na nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado das ideias que foram abordadas aqui. Não esqueçam de fazer a leitura no livro para estar aprofundando as informações. Nosso livro traz outros exemplos que eu não abordei aqui, então é interessante que vocês façam a leitura para ter esse aprofundamento. E não deixem de fazer a atividade do livro, que está aí no capítulo 33 do módulo 11, páginas 28, 29 e 35, certo? Um abraço, tchau, tchau.